Nós vamos agora, com nossa mente e coração, voltarmos para a Palavra de Deus. O texto bíblico de hoje à noite vai ser em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Mas eu gostaria de trazer a sua mente, a sua atenção, de que nessa época do ano você vai ouvir bastante sobre resoluções, ou mensagens, pregações sobre resoluções, que são alvos, são metas para o novo ano. Nós sabemos que nada muda no campo espiritual quando muda o calendário, mas que é prática nossa nesse mundo ocidental, quando muda o ano, a gente gosta de fazer uma checagem, um balanço e falar, eu mudaria algumas coisas, Então, eu gostaria de trazer para você que, já que é algo comum para nós, temos alvos para mudanças em nossa vida, seja em que áreas forem, gostaria de desafiá-lo a mudanças da sua vida espiritual, já nesse ano. É comum, então, as resoluções feitas em áreas diversas, como eu falei, e algumas delas eu quero ter uma vida mais saudável. Quem é que não quer, talvez, recomeçar o ano com bons hábitos, que vão ser bons para a saúde? Alguém fala, eu vou parar de comer certas coisas, eu vou comer certas coisas, eu vou ter um ritmo diferente, eu vou perder peso, eu vou sair das dívidas, o que é algo muito saudável também, Eu vou crescer espiritualmente. E eu creio, irmãos, que todas as resoluções podem entrar em duas categorias. A das vontades e das necessidades. Aquilo que eu gostaria e daquilo que eu preciso de verdade. Às vezes a gente acaba misturando as coisas, a gente acha que precisa o que a gente quer, mas nem sempre a gente quer o que a gente precisa. Deus, acima de todos, sabe o que nós precisamos. E Deus, muitas vezes, Ele nos dá aquilo que pedimos e muitas vezes não nos dá, e é bom para nós, quando não nos dá. Ou Ele demora para nos dar, e isso, quando nós oramos, estamos submissos à vontade de Deus, é algo muito importante. O texto que eu pedi para os irmãos abrirem, então, peço que abram lá, Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Nós vamos ler esses 3 versos agora. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa referência, ou essa passagem, irmãos, nos é base para a mudança bíblica em nossas vidas. Então a mudança é algo muito bom, é algo muito saudável, Quando nós fazemos um balanço no fim do ano e temos alvos pessoais, financeiros, na área da saúde, é algo muito positivo, se você vai tirar o que é ruim e deixar o que é bom, Mas Deus, Ele tem uma resolução para mim e para você. E Ele tem não só o que Ele quer para nós, mas Ele tem a maneira como essas coisas acontecem. Qual que é o processo de uma mudança efetiva, uma mudança que honra Ele? Então, esses 3 versículos podem resumir essa mudança que eu estou falando. Lógico que você tem que ler o capítulo inteiro para entender mais do que estamos falando aqui. A carta de Efésios, ou a epístola de Efésios, irmãos, foi escrita por Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma. Então, ela é uma das epístolas da prisão. Então, novamente falando, que Paulo não tinha nos planos da vida dele estar preso. Eu acho que ninguém tem, Não é alvo da nossa vida, da minha, nem da sua, eu quero estar preso esse ano. Mas Deus permitiu que ele assim fosse preso, e da cadeia, ao invés de reclamar, ele obedeceu a Deus e serviu a Deus. Tanto é que temos esta e outras epístolas escritas da cadeia, da prisão. Isso nos encoraja que até nas prisões, até nas situações horríveis ou adversas, nós podemos servir a Deus. Amém, irmãos? Mesmo quando nós não queremos algo e Deus nos permite, podemos usar aquilo para a glória dele, podemos glorificá-lo na situação. Então, Paulo escreveu essa carta abençoadora para a igreja de Éfeso, mas também que me abençoa, que te abençoa. Então, foi durante a 3ª viagem missionária de Paulo que ele começou essa igreja.
Lá no final de Atos 18, se você ler lá, conta como começou a história que Paulo conheceu essa igreja, ou conheceu a cidade, lá levou o evangelho. E agora é hora dele trazer instruções para essa igreja. Então essa carta vai trazer instruções muito valiosas. Do capítulo 1 ao 3 vai falar da nossa posição em Cristo, ou seja, você aceitou Jesus como Salvador, você tem uma posição, uma identidade aqui e um destino eterno lá. Mas enquanto você está aqui, você não está lá, no céu, como você deve viver aqui? Aí Paulo vai explicar a sua prática a partir do capítulo 4 até o capítulo 6. Então, do 1 ao 3, as bênçãos que você tem pela graça de Deus em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, não nas suas obras. Mas agora é hora de você arregaçar a manga na dependência de Deus e viver como um salvo, como um abençoado, como um agraciado. Porque lembra, irmãos, que quando nós carregamos a cruz de Cristo, isso implica sofrermos o que ele sofreu também. Nós recebemos as bênçãos às custas do sangue de Jesus, da morte, do sofrimento dele. E muitas vezes a vida cristã inclui o sofrimento também. Nós não devemos procurar sofrimento, deixa que eles vêm, viu? Eles vêm. Mas quando vem e Deus permite, vamos glorificar Deus no sofrimento. Então Paulo, ele tem autoridade para falar isso. E no capítulo 4, como acabamos de ler, ele fala, olha, a velha vida que vocês tiveram, você tem que fazer uma coisa com ela, para que as coisas novas aconteçam. Não é só desejar, você tem que, na dependência de Deus, fazer algumas coisas. E Deus vai te ajudar no poder dele a como agir agora. Então, esses 3 versículos vão te mostrar o método, as 3 regras de mudança bíblica para a nossa vida. Então, eu quero te encorajar nesse ano a pensar, olha, se Deus já está tocando no seu coração, eu preciso mudar algumas coisas. Deus está te dando, na graça dele, a maneira como você pode mudar. Olha que bênção, irmãos. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, a proposta que eu queria dar, irmãos, é que eu e você, cada cristão, deveria desejar, e não só desejar, mas deveria buscar a mudança bíblica através dessas 3 regras. Tá bom? Essas 3 regras. Então, a primeira regra é despojar. Despojar. Tá bom? Vamos voltar ao versículo 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Essa palavra despojar, Paulo está usando a ideia, a analogia de roupa, né? Você tirar a roupa, você fazer uma coisa e depois pôr a roupa, tá? Então, é muito fácil de você imaginar quando isso acontece, quando você se imagina fazendo isso, tirando uma roupa suja, uma roupa velha, rasgada, podre, né? Fedida, e você vai agora colocar uma nova roupa. Então, Paulo ele traz essa ideia, né? Despojeis do velho homem, como se o velho homem fosse essa roupa suja, roupa desonrosa. E ainda explica como é esse velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou seja, que se deteriora pelos desejos pecaminosos que nós temos, que nos enganam, na verdade, que não nos abençoa, que não contribui para nós. E como que nós nos despojamos? O que é isso que Deus quer dizer através do apóstolo Paulo, irmãos? É basicamente o que nós já sabemos como arrependimento, como nós sabemos como submissão, e que se resume em salvação. Talvez você já falou, pastor, eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Que bênção, glória a Deus. Mas você sabe que para você ter a salvação, você precisou fazer isso. Se arrepender dos seus pecados. Mas você sabe que você não deixou de ser pecador, amém, irmãos? Se eu perguntar para você aqui, alguém deixou de ser pecador aqui? Levanta a mão. Eu vou ter que sinceramente falar que você está mentindo, porque a própria palavra de Deus diz, se alguém diz que não tem pecado, é o quê? Mentiroso. Então, como que se explica isso? Que nós temos nossos pecados perdoados uma vez por todas por Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas que no andar cristão você vai se sujar. Você vai precisar acertar as contas. Seu pé empoeirado, né? Vai precisar ser lavado. Né? Esse é o perdão, é a confissão, o arrependimento constante na vida do cristão. Então eu te encorajo.
nesse ano de 2024, a começar bem com Deus, tem pecados aí que deveriam ser confessados, pelos quais você deve se arrepender e acertar com Deus? Esses pecados, por mais gostosos ou desejos, concupiscências que pareçam atraentes, eles só vão te segurar e vão te levar para trás. Isso eu digo porque Deus afirma na palavra dele, e mesmo que o nosso inimigo quer que a gente acredite de forma diferente, Deus, que não mente, fala que não é assim. Então eu te encorajo, se arrependa de qualquer pecado que talvez você tenha, que você lembra, ou mesmo se não lembra, fala: Deus, me ajuda a lembrar. Tem algo na minha mente, no meu coração, algum hábito, alguma mania, talvez uma maneira de pensar que é influenciado pelo mundo, maneira de pensar carnal, tem alguma coisa da qual eu preciso me despojar. Aí começa a mudança verdadeira, irmãos. Eu te encorajo a fazer todas aquelas resoluções, perder peso, manter saúde, pagar dívida, isso é bom, amém, irmãos? Mas mais que isso, despojar-se do velho homem. Matar aquele que deveria estar morto. Ou seja, nós entendemos que a palavra de Deus que matamos o velho homem, quando você recebe Jesus. É o símbolo do batismo, é o que o batismo significa. Que você morreu para o pecado, morreu com Cristo e viveu, ressuscitou para uma nova vida. Mas esse velho homem quer voltar à vida toda hora. O que você faz? A Bíblia tem vários versículos que nos encorajam. Por exemplo, Gálatas 5,16. Se você abrir lá, Gálatas 5,16. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, irmãos, se você, ao invés de cumprir a concupiscência da carne, você andar no espírito, você está fazendo o que Deus quer. Então, é possível, não diz que é simples e fácil, mas é totalmente possível para o Filho de Deus, redimido, salvo, agradar a Deus, obedecendo a Deus com os recursos que Ele te dá. Então, larga, enterra, pisa no pescoço do velho homem, Não tira essa gravação do contexto, tá? O pastor está falando para pisar no pescoço do velho homem. Que velho homem que é esse, É o pecado, é a velha natureza, como me referindo, tá, irmãos? Você tem que enterrar o velho homem todos os dias, porque todo dia ele quer vir à tona. Então, anda no Espírito. O que é isso, irmãos? Você já tem o Espírito Santo se você um dia aceitou Jesus como Salvador. Mas esse Espírito precisa estar sendo exercitado, ou seja, ter a liberdade de atuar através da sua vida. E Deus vai fazer isso. Ande no Espírito. A palavra de Deus tem toda a orientação, capacitação que precisamos para andar no Espírito. Então você precisa estar alimentado da palavra, para você ter combustível espiritual, para poder caminhar na caminhada cristã. E você tem um modelo, você tem o guia, você tem o GPS espiritual, além da palavra de Deus, você tem um modelo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, despojar-se. A salvação, irmãos, é a união espiritual que você tem com Jesus Cristo, tá? E essa união quer dizer que você, assim como Cristo, você morreu. Ele morreu pelos nossos pecados, nós morremos pelo nosso pecado. Ele foi sepultado e ele ressuscitou para uma nova vida, assim como nós temos uma vida nova e devemos agora andar numa novidade de vida, uma vida diferente, uma vida que reflete quem somos, tá? Então esse primeiro encorajamento eu te dou, despoje-se. O segundo encorajamento é, assim que você tirou a roupa, que você se despojou, você deve se renovar. E vos renoveis no espírito da vossa mente. A salvação, irmãos, envolve esse processo que nós estamos falando aqui, as 3 regras, tá? Quando fala se renovar no espírito da vossa mente, não quer dizer só que a igreja ou a vida cristã é algo intelectual. Você vem para a igreja para decorar, para aprender coisas e sai daqui. Bom, a vida cristã é muito prática, tá? E a transformação espiritual que acontece, irmãos, é de dentro para fora. A palavra mente, ela se refere não só à capacidade de pensar cognitiva, quer dizer que ela é o centro do pensamento, da compreensão, da crença, das convicções e da ação também.
Porque nós fazemos aquilo que nós acreditamos, não é verdade? Por isso que quando você ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele, esse princípio, tá? Não é uma promessa, é um princípio. É porque Deus ele dá tudo o que precisa, através dos pais cristãos, a ensinar a criança a ficar firme com Deus, e ela vai aprender aquilo e vai mudar o comportamento dela. A convicção altera o comportamento. Então, irmãos, quando a sua mente é nova, quando você aceitou Jesus, ele transformou seu coração e a maneira de você pensar, a sua vida vai ser diferente. Deve ser. Se não é, tem alguma coisa errada no primeiro ponto, despojar-se. Ou no segundo ponto, renovar. Muitas pessoas creem em Jesus como Salvador, mas deixam de andar no Espírito ou se alimentar da palavra de Deus. Às vezes não vai para a igreja, achando, agora eu tenho um passaporte para o céu. Mas aquilo que eu falei de manhã. Esquece que a identidade do cristão é para todo dia, então você precisa constantemente se alimentar. Você precisa estar vivendo a vida cristã com o seu Salvador, aprendendo com as pegadas do nosso Salvador. E é isso que é. Então, a pessoa que fica desnutrida espiritualmente, isso vai afetar o revestir da mente dela. A mente dela vai estar suja com o lixo do mundo se ela dá tempo para o lixo e não dá tempo para a palavra de Deus. Tá, irmãos? Então, ao invés de abrir a Bíblia, a pessoa liga a televisão. E quantas coisas boas nós temos na TV? Eu posso começar a listar lixos em ordem decrescente, por mais podre para o menos fedido, mas isso é tudo lixo, tá, irmãos? Enquanto que a palavra de Deus, que é viva, água pura, nós nem sempre damos prioridade. Nós nem sempre damos o tempo devido. Devemos então mudar os nossos hábitos, irmãos, revestir renovar a nossa mente, no espírito da vossa mente. A palavra de Deus é cheia de referência com relação a isso, tá? Nós vamos encontrar isso aí em vários textos da palavra de Deus, mas, por exemplo, em 2 Coríntios 5,17, vai nos trazer a memória que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa transformação de alguém que aceitou Jesus é algo novo, espiritualmente falando, deve afetar a maneira dela pensar, tá? A maneira pecaminosa, os valores que se tinha antes de aceitar a Jesus deveria morrer, irmãos. E como nós fazemos isso? Nós sabemos que muitas vezes é um processo na vida do cristão. A pessoa aceita Jesus, ela larga de muita coisa ruim, mas ela vai descobrindo, conforme ela lê a Bíblia, falando, puxa vida, eu tenho coisas a mais para acertar. Eu lembro que quando eu aceitei o meu Salvador, Jesus como meu Salvador, eu fazia alvos de ler a Bíblia várias vezes. E eu chegava em pontos que eu ficava muito incomodado. Eu falava, puxa vida, eu achei que eu já tinha aceitado Jesus e eu estava vivendo perfeitamente para Deus. Aí eu via, puxa vida, olha a sua motivação, olha o seu interesse. Você tem amado, submetido aos seus pais, você tem sido uma pessoa que tem vontades que agradam a Deus, não somente práticas que agradam a Deus. Deus foi tirando as pedras e foi desvendando os segredos do meu coração, irmãos, conforme eu li a palavra de Deus. Então, o encorajamento para você, irmãos, é deixa Deus penetrar nas suas intenções, seus corações. Isso é feito através da palavra de Deus. Nós fomos criados em Cristo Jesus, uma nova criatura. Você não vê isso exteriormente. Às vezes você percebe, né? Um sorriso, um brilho no rosto, mas isso não é regra, irmãos, tá? A pessoa quando aceita Jesus pode dizer, mas eu chorei quando aceitei Jesus. A Bíblia não fala que você tem que chorar. Mas eu ria que não parava. A Bíblia não fala que você tem que rir que não parar. Mas não estou falando dessas reações que podem acontecer. O que a Bíblia afirma é que você se torna uma nova criatura. Você faz parte da família de Deus, é uma realidade espiritual que para Deus já é realidade. E você vai crescendo naquela fé. Então, a vida cristã, é isso que acontece na vida cristã quando a pessoa se converte. Quando ela se renova na mente dela, o espírito dela. Olha aqui em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos, Paulo está falando isso. E Paulo fez muita coisa ruim, viu? Ah, mas ele era religioso. Sim, e como religioso ele fez muita coisa ruim. É possível a pessoa ser religiosa, ir para a igreja, fazer tudo, se vestir certinho, falar o vocabulário certinho, mas ainda está perdido, indo para a condenação eterna, porque ela não é uma nova criatura. Então Paulo falou que assim que ele encontrou de verdade a Jesus, ele diz: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, irmãos, tudo o que passou faz parte da nossa história, mas agora a nossa história é nova. A nossa vida é nova e nós podemos daqui para frente ter uma vida renovada, tá? Uma vida que honra e glorifica a Deus. As cicatrizes podem ficar como prova da graça de Deus, tá? As cicatrizes permanecem, mas o amor dele que te curou e te deu a vida é o que perdura, tá? Então, aqui fala agora do revistar, ou revestir, que é o próximo passo da analogia da roupa, né? Revestir. Quais são os dois primeiros? Despojai, renovai, revestir. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, é dever do cristão fazer essas três coisas, só que nós sabemos, é Deus que já fez em nós. Mas Deus, ele nos inclui e ele nos capacita a termos uma vida ativa, não uma vida que fica ali esperando, chupando o dedo, pronto para ir para o céu. O que estamos fazendo aqui? Deus quer ver nós que somos salvos, vivemos como tal. Tá? E Deus nos capacita para isso, e a glória é dele, o poder é dele, até aquilo que achamos que é nosso é dele, mas devemos participar. Devemos fazer a nossa parte na obediência, né? Os imperativos da Bíblia, irmãos, não quer dizer outra coisa a não ser ordem para serem cumpridas. E elas são cumpridas em Cristo, mas são cumpridas por nós. Devemos lembrar disso, não é uma exclusão, tá? É algo muito, muito importante. Que devemos fazer essas três coisas na graça de Deus, e Ele já nos dá essa graça. Despojar, renovar, revestir. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então Deus já nos criou em verdadeira justiça e santidade. O que isso quer dizer, irmãos? Os irmãos lembram as tábuas dos 10 mandamentos? Lá em Êxodo capítulo 20, Deus deu os 10 mandamentos para o povo judeu. Nós, como gentios hoje, né, podemos dizer, mas não temos que cumprir os 10, nós já cumprimos eles em Cristo. Né? Paulo fala que se amamos, nós cumprimos a lei. Ou seja, nós não conseguimos na força humana, na religião, cumprir os 10 mandamentos, mas em Cristo, que já cumpriu, nós agradamos a Deus, nós praticamos essas coisas no poder de Deus. Então, os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus. É amar a Deus, é você obedecer a Deus. E os 6 últimos mandamentos se referem ao homem, ao ser humano, ao seu próximo. É você amar ao próximo. Jesus resumiu tudo em 2. Ame a Deus, ame ao próximo. E Ele deu essa ordem para nós cumprirmos, na dependência dEle. E como nós fazemos isso? Aqui fala que Deus já nos tornou um novo homem, nos criou em verdadeira justiça e santidade. A justiça se refere a como nós interagimos com o ser humano. Ou seja, nós podemos fazer a justiça, praticar o amor e viver assim os 6 últimos mandamentos em Cristo Jesus. Então Deus nos criou com essa capacidade já. E santidade, ou seja, de maneira que eu possa honrar ao único Deus que é santo. Ou seja, eu vou cumprir os requisitos, as expectativas de Deus em Cristo Jesus. Deus nos criou com essa capacidade, irmãos. Deus fez isso para nós, só que nós precisamos nos revestir desse novo homem. Lembra? Nós deixamos de lado, enterramos o velho homem, o pecado, os maus hábitos, e você e eu devemos fazer isso. E devemos, então, com a mente renovada, estamos agora com o novo homem praticando isso. E como que a nossa mente é renovada? Nós vamos chegar lá em algum outro ponto. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos limpa, nos prepara para aquilo que Deus nos quer,
para a renovação que nós precisamos para a nossa mente. E devemos revestir do novo homem. Que parâmetro que eu tenho? O que o novo homem é? O que o novo homem faz? O novo homem, ele é ninguém mais, ninguém menos do que aquele exemplificado por Jesus Cristo. Ele é o padrão perfeito de quem obedeceu a Deus e de quem mostrou para nós como devemos fazer as coisas. Então devemos copiar, devemos seguir os passos do nosso Salvador. Nós já somos salvos, não precisamos disso para ser salvos, mas nós fazemos isso quando somos salvos. Dá para entender a diferença? Ninguém consegue imitar Jesus para ir para o céu. Você só consegue seguir os passos porque Ele já é o seu Salvador, né? Você precisa, pela fé, seguir a Jesus e Ele vai te ajudar a caminhar. Agora vamos ver, irmãos, na prática, o que Paulo fala, bem na prática mesmo. Hoje a gente vai falar só de uma coisa, nas próximas semanas, se Deus quiser, a gente vai tratar de outras. O que é despojar-se? No versículo 25, por exemplo. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então aqui nós temos o que devemos nos despojar, nós temos como ou por que nos renovar e do que devemos revestir. Devemos tirar de nós coisas, hábitos ruins, pecaminosos, como por exemplo a mentira. A mentira. Ah, pastor, o senhor não mente? Eu minto. Porque se eu falar que não minto, eu estou mentindo. Nós somos pecadores, irmãos. Eu sou e você é. Ainda. Mas se você aceitou Jesus, você é um pecador redimido. E dia a dia você deve, na graça de Deus, enterrar, matar o velho homem, o hábito que vem, o que as novelas ensinam, o que os filmes, o que jornal, o que o mundo fala por aí, o que vem na sua mente como pecado, nessa área de mentira, por exemplo. Então, o que é para fazermos com a mentira? Deixai, abandonai. Joga lá, tranca a porta e esconde a chave, né? E o que você tem que pôr no lugar da mentira? A verdade. Mas nesse meio tempo, algo tem que acontecer. O que é o renovar? Você vai aprender a verdade com a palavra de Deus e com o próprio Jesus Cristo, que é a verdade. Lembra em João 14,6, ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade. Isso reflete a própria natureza de Jesus. Deus não pode mentir, Jesus Cristo nunca mentiu porque Ele é a verdade. Jesus Cristo, então, nos modela a verdade. Agora, tem coisas que Jesus Cristo ele falou ou não falou, porque não era hora, porque as pessoas não estavam preparadas, tá? Jesus Cristo, ele era a verdade de forma graciosa, entendeu? Ele falou isso aí, inclusive, no próprio Evangelho, né? Jesus Cristo era cheio de graça e verdade, em João capítulo 1, não é isso? Jesus Cristo, ele veio de forma diferente, não era só graça, não é só verdade, mas cheio de graça e verdade. Então existe a forma de se expressar com a verdade também. Paulo repetiu esse princípio, dizendo que devemos falar a verdade em amor. Não é porque é verdade que eu vou falar goela abaixo, ou jogar goela abaixo e fazer a pessoa aceitar e falar, mas é a verdade. Às vezes a gente se justifica a falar de forma dura com as pessoas, e Deus não quer isso para nós. A verdade tem que ser dita, mas tem a maneira de ser dita. Amém, irmãos? Faz diferença, faz muita diferença. Então, como que vamos renovar? Através disso. Agora, um princípio, uma razão pela qual devemos deixar a mentira é porque nós somos membros uns dos outros. Então, eu preciso ser verdadeiro para com outro membro, para que nós funcionemos bem, para que nós estejamos na mesma página, para que nós venhamos ter credibilidade, para que nós venhamos ter testemunho. O mundo precisa ver que na minha vida a mentira não reina. Não é que eu nunca minto, não. Você vai me pegar mentindo de vez em quando. A minha esposa não me deixa mentir sozinho. Estou brincando. Nós somos pecadores. Não devemos nos orgulhar disso, irmãos, mas é um fato. Não devemos esperar das pessoas aquilo que não é realidade nem na nossa vida. Tá? Devemos ser graciosos, assim como Jesus é para conosco. Mas deve ser o alvo da minha vida deixar a mentira e não viver nela, me regozijar nela e usá-la como prática da minha vida. Tá, irmãos?
Então, você tem deixado a mentira ou você está ali com a mentirinha favorita no seu bolso para tirar na hora que você precisa? Então, essa prática tem que ser real na nossa vida. Eu gosto de ver o que um teólogo disse a respeito disso, como que isso se desdobra, né? Mais do que simplesmente contar mentiras diretas. Sabe aquela mentira de que alguém liga para você e a outra pessoa atende, aí você sabe quem está falando, você fala que eu não estou. Isso aí é uma mentira, né, irmão? Tá? É mentira, tá? Deixar é mentira. Não é só essa mentira, mas o exagero também é uma mentira. Você faz a pessoa acreditar em algo que não é, né? A gente usa exagero como figura de linguagem, né, irmãos? Hoje eu quase morri de dor, né? Não estou falando desse tipo, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe que é uma figura de linguagem. Mas de exagerar a ponto das pessoas acreditarem que os detalhes do fato foram aquilo. Ou adicionar invenções, né? A Bíblia fala, Paulo fala que devemos fugir das fábulas. Por que são fábulas? Muitas vezes pega um ponto de verdade, um princípio até bom, mas inventa ali um monte de coisa. Aí você não sabe o que é fato e o que é fábula. Aí você esquece o que é fato, você desacredita do fato por causa das fábulas. Então o exagero, irmãos, também constitui uma certa mentira. As adições, trapacear é mentir. É mentir. Blefar, no sentido da vida. Não estou falando daqueles joguinhos que você faz de carta com a família e que de propósito você fala, eu estou blefando aqui, né? Eu estou falando de blefar ou de trapacear na vida, em que pessoas estão confiando no nosso caráter, na nossa habilidade, e nós usamos disso para trapacear. Ou você prometer algo e não cumprir. Quantas vezes nós pais pecamos nisso, irmãos? E até na disciplina dos nossos filhos nós falamos, se você fizer de novo, vai levar, só que o filho faz 2, 3, 4 vezes. Você está mentindo. Isso vai trazer consequências na vida do seu filho. Pastor, é algo tão sério? Porque é mentira. Então não prometa. Não prometa que vai bater ou que vai disciplinar. Simplesmente não prometa. Mas se você prometeu, você tem que fazer. Por quê? Crente tem que deixar a mentira. E não pela mentira como algo de estimação. Porque a criança ela pode também usar aquela mentirinha, achar que é aceitável e adotar para a sua vida. Ou a traição de confiança. E a mentira vai de vários aspectos. A Bíblia diz que o Pai, Jesus falou, né, duramente para os que não tinham a Cristo, que o vosso pai é o diabo, né? Porque ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmão, não devemos brincar com a mentira, tá? Se você usa a mentira como uma prática normal, você não pode reclamar se você pregar o evangelho e as pessoas não aceitarem Jesus como Salvador. Porque alguém pode olhar e falar, você mente em várias áreas, como que isso aí que você está falando é algo real? Porque se nas coisas externas, visíveis e temporais você está mentindo, como que eu vou acreditar nas coisas internas e nas coisas eternas? Se eu não posso confiar nem no que é óbvio aqui. Então, irmãos, está vendo a seriedade? O cristão ele devia ser conhecido por não mentir, tá? Por não mentir. Então, fala a verdade, cada um com o seu próximo, mas em amor, tá, irmãos? Devemos lembrar disso. Então, esse encorajamento que eu queria deixar para os irmãos. A credibilidade do cristão está em jogo quando ele não cumpre essa ordem, quando ele não se despoja da mentira. E o testemunho dele está em jogo, e pessoas podem perecer, os seus filhos podem sofrer consequências por causa de mentiras. Então isso é sério. A Bíblia inteira é séria, irmãos. Então eu queria te encorajar a também levar a sério. Comece 2024 despojando-se, renovando-se, revestindo-se. Nos próximos domingos, se Deus quiser, nós vamos falar das outras coisas práticas que Deus nos encoraja para despojar, para renovar e para revestir. Seja alguém verdadeiro, né? E se você mentiu em algum momento ou tem algo na sua memória, puxa, eu falei, não fui verdadeiro, confessa a Deus e confessa para as pessoas para quem você mentiu. Seja sincero, tá?
fala, me desculpa se eu dei a entender isso, né? A Bíblia chama isso de defraudação também, alguém que dá a entender alguma coisa e não cumpre, né? Já pensou se o mundo fosse verdadeiro sempre? Não haveria caloteiro, não é verdade? Político, né? Porque a verdade, irmãos, ela faz diferença. Faz diferença. Jesus, o nosso Salvador, é a verdade. E nós que pregamos, que representamos a Jesus, deve fluir a verdade de nossa boca e das nossas vidas. Que Deus nos ajude, irmãos, a cumprirmos a vontade dele. Eu